Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e seguimos com o guia da Copa do Mundo de Clubes 2025. Gente, esse é o time número 19 dos 32, então estamos aí cada vez mais perto de completar este guia. Hoje é dia do Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. Quer saber como joga, quem são os principais jogadores, como está sendo a temporada, como chega o time coreano que está no grupo do Fluminense? Então deixa o seu like, porque ele é muito importante para que o vídeo chegue até mais pessoas. Também peço que você se inscreva no canal, quem não é inscrito, e quero saber sua opinião. Deixe seu comentário nesse vídeo, nos outros vídeos. Qual a sua opinião sobre os times? Vamos bater esse papo, vamos trocar ideia. Quero saber o que você tem aí sobre impressões, sobre o Sam, sobre o que você vai ver aqui, sobre a dificuldade que o Fluminense vai ter. Quero muito bater essa bola com todos vocês aí que assistem aos vídeos. Certo? Vamos que vamos, então. O Ulsan, ele é uma equipe fundada em 1983, né? Ele começou aí com o nome de Hyundai Horang, ele pertence a Hyundai, e Horang é uma espécie de tigre lá, né? E ele começou na cidade de Incheon e ficou lá até 1989. Só que a partir de 1990, a Hyundai levou o time para Ulsan, que é onde fica a sede, né? É a terra da Hyundai. E como que funciona essa questão da Hyundai? O Ulsan e o Jeonbuk, que são rivais, são times rivais, ambos pertencem à Hyundai. Só que o Jeonbuk Motors, ele pertence à Hyundai que você conhece. A Hyundai, que é a empresa que fabrica carro, né, que fabrica veículos. Essa Hyundai que você vê aí, de repente você, algum amigo, algum familiar tem um carro da Hyundai. Essa Hyundai é dona do Jeonbuk. A Hyundai Heavy Industries, ela é a dona do Ulsan Hyundai, que é uma empresa focada na construção naval, é um outro braço da Hyundai, focado na construção naval. Então tem essa diferença, né? Eu falei ontem no vídeo do Urawa que o Urawa pertence à Mitsubishi, mas não a Mitsubishi do braço fabricante de carro. A Mitsubishi lá no Japão, ela fabrica muito mais coisas, né? Como eu disse ontem, participou até da Segunda Guerra fabricando avião. Enfim, então quando seus amigos, seus familiares verem o jogo, está assistindo o jogo lá na sua casa, vê lá o Ulsan Hyundai e alguém falar durante a Copa do Mundo de Clubes, é o time do carro, não sei o que lá, você explica que essa Hyundai dona do Ulsan, na verdade, ela faz navio em vez de carro e faz muitas outras coisas também, tem vários braços, vários segmentos. Certo? Dito isso, esse time tem 2 títulos da Champions, o último em 2020, e 5 títulos coreanos. Estava há 20 anos em jejum e ganhou em 22, 23 e 24. Como o campeonato de 2025 está em curso, no calendário solar, o Ulsan é o atual tricampeão coreano. E ele se classificou para a Copa do Mundo de Clubes por meio do ranking. Ele foi o time asiático com o melhor ranking, né? Porque as 4 vagas eram para os 4 campeões de 21 a 24 da FC Champions League, mas como o Al Hilal ganhou 2 vezes, abriu uma vaga por ranking. E o time que ficou logo abaixo no ranking, por incrível que pareça, justamente o Jeonbuk Hyundai Motors. Então são 2 times que estavam aí na boca. Só que diferentemente dos anos anteriores, onde o Ulsan foi aí o melhor time do ranking, fora os campeões na FC Champions League, foi tricampeão, dominou o cenário nacional. O 2025, por enquanto, não está tão bacana, né? A gente parte então para a campanha na temporada. No campeonato coreano, o time está em terceiro lugar, né? Que para o Ulsan, atual tricampeão, resultado um pouco abaixo do esperado. 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 23 gols marcados, 19 gols sofridos. O time tem 2 jogos a mais que o líder, que é o Jeonbuk, e
e 7 pontos a menos. Então ele tem 2 jogos a mais, porque o campeonato vai seguir durante a Copa do Mundo de Clubes, e aí já adiantou alguns jogos o Ulsan, e 7 pontos a menos. Então é uma diferença que pode subir aí para 13 pontos quando o Ulsan voltar para o campeonato. Vai ficar bem difícil, né? Nos últimos 10 jogos, 5 vitórias. O time tem uma média de 60% de posse de bola nos jogos do campeonato coreano, uma média alta. Na Champions da Ásia, mudou o formato semelhante ao da UEFA Champions League, né? Só que ao invés de uma fase de liga só, tem o grupo do Oriente Médio e o grupo da Ásia, né? A Ásia é mais ao leste. 10º lugar, com apenas uma vitória, uma campanha bem ruim, perdeu para times pequenos, perdeu para o Buriram da Tailândia, por exemplo, perdeu em casa para o Vissel Kobe, uma campanha bem frágil, só ganhou do Xangai Shenhua em 8 jogos, então uma campanha muito ruim no final de 2024 na Champions, e aí ficou com um início de 2025 basicamente com os jogos do Campeonato Coreano e com os primeiros jogos da Copa da Coreia, né? E onde o time se classificou, está na 4ª fase da competição. Bom, vamos partir agora para o técnico, né? O técnico é o sul-coreano Kim Pan-gon, de 56 anos. Ele exerce a função de treinador desde 2002, né? O ano que a Coreia do Sul recebeu a Copa do Mundo. E sempre lembrando que o Ulsan foi uma das sedes da Copa de 2002, né? Também essa é uma informação legal, tem um estádio lindo. Ele jogou no Ulsan de 92 a 96, e aí depois de encerrar a carreira, trilhou a carreira de treinador, e entre times que ele treinou na Ásia, na Coreia do Sul, ele treinou a seleção da Malásia e também a seleção de Hong Kong. Ele está no Ulsan desde 2024, até o momento são 43 jogos e 20 vitórias. Quando a gente fala nos principais jogadores, não tem como a gente não começar falando do brasileiro, a fera brasileira aí do Ulsan, centroavante Eric Farias. Ele tem 28 anos, é destro, começou no Grêmio, né? Rodou por vários times. O último time que ele estava foi o Juventude. Ele começou o Campeonato Gaúcho esse ano pelo Juventude, aí depois se transferiu para o Ulsan. Ele fez 11 gols nesse ano, entre Gauchão e a K-League. É um jogador com uma boa presença de área, boa qualidade, e rapidamente já caiu nas graças aí do torcedor do Ulsan. Bojanic, jogador sueco, um dos 2 suecos, né, o Darijan Bojanic. Tem 2 suecos no time, e os 2 vieram do Hammarby, né? É muito interessante isso. O Bojanic, ele tem 30 anos, ele é destro e já jogou até pela seleção. Em 2020 ele foi convocado para uma data FIFA. Ele tem 4 participações em gols em 2025. E ele é o cara que circula pelo meio-campo todo. Então é aquele todo campista, né, que tá por todos os setores do meio-campo buscando um passe. E ele é o cara que tem mais participações em gols e mais passes chaves por jogo na equipe do Ulsan. Um jogador fundamental para o funcionamento do meio-campo, é o melhor passador desse sistema da equipe coreana. E o outro jogador que eu separei para destacar aqui, aí é o destaque coreano, jogador veterano, né, o zagueiro, o Yong Gwon Kim, jogador de 35 anos, uma longa carreira toda em times da Ásia, jogou no Guangzhou lá, na época das vacas gordas lá na China, está desde 2022 no Sun Hyundai, jogador canhoto, tem a melhor estatística de eficácia de passe na temporada e tem a melhor capacidade também, melhores números de acerto de bolas longas. Então, ele é um zagueiro que lança muito bem, ele é fundamental principalmente nos momentos de contra-ataque e também no início da construção das jogadas quando o time está na defesa, né? Ele joga
sempre pelo lado esquerdo, avança, às vezes sobe para a linha do meio, ajuda a construir aquele zagueiro classudo, elegante, e ele jogou todos os 19 jogos até agora na temporada, apesar de ter 35 anos, tem uma excelente vitalidade. Bom, agora vamos para como joga essa equipe, né? O Show é o goleiro, e aí o sistema está aí no 4-1-4-1, e tem variações, né? A equipe defende sempre numa linha de 5, tá? Quando o time está no bloco baixo, sem a bola, no seu campo de defesa, o Jung, camisa número 5, ele recua pro meio e fica uma linha de 5 aí, com o Choi geralmente é o lateral direito, o Myung-Guan, o zagueiro pela direita, o Kim Won, né, o que eu citei agora há pouco, pela esquerda, e o Ludvigsson, que é o outro sueco do time, é o lateral esquerdo. Então fica essa linha de 5, aí fica os 4 ali na frente protegendo, e o Eric Farias ali buscando um contra-ataque. Mas o Ulsan não é um time que vai ficar só retrancado o tempo todo, não. Eu até imagino que na Copa do Mundo de Clubes ele vai ter uma postura defensiva para tentar jogar nos contra-ataques, porque é um time que tem um contra-ataque muito rápido. Aliás, o campeonato coreano, ele é um jogo rápido, né? Um jogo de definições de jogada mais rápida, de contra-ataques rápidos, é um campeonato de velocidade. E quem não tiver ligado nisso pode ser surpreendido. Mas o time não vai ficar só defendendo e contra-atacando, não. O Ulsan pressiona muito bem. Claro que a gente está falando do cenário coreano sempre, de repente indo para um outro cenário, enfrentando um outro nível de equipe, pode ser que isso não aconteça, né? Mas o Ulsan pressiona muito bem. Desses times, fora os favoritos que eu estou fazendo os vídeos, é uma das melhores pressões que eu vi, tá? O time sabe encaixar a pressão, e geralmente a pressão é encaixada com o Lee, o Ko e o Wong ali, os 3 jogadores ali da frente, eles vão dar o bote na pressão, e o Eric fica um pouco atrás, apesar dele ser o centroavante, ele não dá o primeiro combate, ele fica um pouco atrás, e ele é o cara que busca tentar se aproveitar de alguma roubada de bola, ou então alguma apertada que dá e uma bola espirra, e aí ele vai e tenta dar o segundo combate. Isso acontece bastante, e então é um time que vai pressionar. Então o torcedor do Fluminense fica esperto que o Ulsan vai apertar ali na saída de bola, né? Outro detalhe interessante desse time do Ulsan é na saída de bola. Quando o time sai com a bola no primeiro ou no segundo tempo, eles têm uma jogada que sempre fazem. O camisa número 7, o Seong Beon-ko, ele inicia a jogada, ele recebe o primeiro passe, né? Ele gira para cima do marcador, segura a bola. Enquanto isso acontece, 6 jogadores avançam. E aí só ficam 3 jogadores atrás dele e 6 jogadores avançam, 2 dando amplitude pelas pontas e 4 lá na frente. E aí ele busca fazer um passe ou lateral ou lá na frente. Então essa é uma jogada que eles sempre fazem no começo do jogo. Fiquem ligados aí, quando o Ulsan for dar a saída, isso deve acontecer com toda certeza. Mas assim, é um time que no funcionamento com bola, a gente tem aí muita movimentação. O Lee cai muito aqui para o lado direito, então essa triangulação entre o camisa 11 e o 27 e o Eric Farias é muito grande. Eles gostam de triangular, de jogar junto, e aí o Ludvigsson sobe para dar a amplitude pela esquerda, o Choi, camisa 96, ele sobe menos, então o Ludvigsson sobe mais, o Jung e o Bojanic, eles armam o jogo mais por dentro, o Ko é um cara que busca pisar na área também, mas é um cara que também tem uma boa visão de passe, então é um time que não vai ficar guardando tanta posição quando ele tiver a posse de bola, ele vai buscar ali fazer ali jogadas trianguladas, né? E cruzamentos para o Eric Farias, com certeza. Mas apesar de ter uma posse de bola alta, o Ulsan ele define a jogada rápida, ele não fica tocando por tocar, não. É um time que procura encontrar o espaço. O problema no Ulsan está na transição defensiva, né?
No campeonato coreano, como eu falei, é um campeonato de muita velocidade, então quando o time perde a bola, muitas vezes perde na corrida, ali quando tem que correr para trás para tentar evitar um contra-ataque, e acaba sofrendo um pouco com isso. E assim, em muitos jogos, apesar da posse de bola alta, o Sam teve muitos momentos que ele ficou acuado na defesa e foi martelado pelos adversários. Então é bom ficar esperto. Teve algumas dificuldades em bolas altas, em posicionamento de cruzamento, isso pode ser determinante, né? Mas basicamente é assim que joga. O time roda um pouco o elenco, um jogador que sempre entra o camisa número 36, jogador venezuelano, Matias Lacava. Ele sempre entra no segundo tempo, jogador jovem que foi convocado em 2024 pela seleção da Venezuela. Também o Yoon Jae-seok, camisa número 30, um jogador que entra bastante também, foi titular em alguns jogos recentes, então é assim que o Kim Pang-gon vai tentando rodar o elenco, e ele gosta de fazer ali as 5 alterações todo jogo para ir dando vitalidade, para deixando o time fisicamente rápido. É um time que vai tentar manter essa intensidade em todos os jogos. Indo pelo que briga o Ulsan, cara, eu acho que é assim. Eu acho que tecnicamente é a quarta força do grupo, né? O Borussia Dortmund chega como favorito, o Fluminense tem aí um favoritismo leve para se classificar, o Mamelodi vem para disputar essa vaga, mas o Ulsan, eu acho que assim, ele é zebra nos 3 jogos. Contra o Mamelodi, um pouco menos, porque assim, eu acho que o Mamelodi pode vencer o Ulsan e disputar a vaga com o Fluminense, mas, cara, o que impede do Ulsan ganhar? Não tem tanta diferença assim. Eu acho um favoritismo ligeiro. O Ulsan, de repente, se ele ganha o primeiro jogo, ele se coloca na briga pela vaga. Eu acho que o primeiro jogo, Mamelodi e Ulsan, é determinante para essas equipes. Quem perder, já era. Agora, quem ganhar, está na briga. Ele pode chegar contra o Fluminense especulando um empate, se o Fluminense de repente perde do Dortmund. Então, assim, o Ulsan, ele não chega cotado para se classificar, né? Até jogadores deram entrevistas, né, falando que o importante é apresentar o Ulsan, é apresentar o futebol coreano, é fazer bons jogos. Assim, chega como zebra, mas assim, não é um Auckland, não é um time que vai entrar para tomar pancada. Se ele conseguir se defender, resistir e não perder muitas bolas que deixem ele em contra-ataques assim muito vulneráveis, eu acho que ele tem condição de fazer bons jogos. A princípio não é favorito para se classificar, mas o jogo é jogado. Por que não? Não é um time tão ruim assim, não. É bom ficarem espertos aí os adversários. Certo, esse foi o guia do Ulsan Hyundai. Então a gente volta em breve com mais um vídeo aqui da Copa do Mundo de Clubes. E para você que quiser continuar conhecendo os times, clica na playlist aqui que vai aparecer, que aí você pode curtir aí todos os vídeos que já foram feitos e maratonando e conhecendo os times da Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço e até a próxima.